Olá, boa tarde, minha gente. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril, é dia de jogo da Copa do Brasil. Aliás, de 19 de abril, é dia de jogo da Copa do Brasil. Detalhe, o Vitória vai até o Paraná, já viajou desde ontem, tentando algo que só conseguiu reverter em 2010. Mas hoje a gente está aqui na expectativa do time que foi um mistério, da expectativa também de como vem o Paraná Clube e tudo que vai acontecer nessa partida. Vamos falar também da reunião do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia ontem, que aprovou a tomada de um empréstimo de até 17 milhões de reais. O goleiro Jean está de contrato novo. Olha, o lateral Patrick vai explicar daqui a pouco, ou tentar explicar, por que o Vitória não está fazendo os gols. Tem muita confusão aí também com relação aos bastidores ainda do Ipiranga, mas agora no Sub-20, quase que o clube também desiste de participar da competição no meio por falta de condição. Saiba onde é que o Ipiranga está treinando e como está fazendo para sobreviver também na divisão de base. Que coisa lamentável, um time de tradição como o nosso queridíssimo Ipiranga. Nossos participantes estão aqui também. Boa tarde, Anderson Matos. Boa tarde, Nilson Luiz. Boa tarde para você, Márcio Martins, internauta, Nilson. Pois é, hoje é o jogo decisivo, talvez o mais importante da temporada até o momento. Aliás, sem dúvida, mais importante da temporada, 7h30 da noite. Já temos o time, inclusive, que vai enfrentar o Paraná. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo, sobre o time e muito mais. Olha, do lado do Bahia, o Conselho ontem aprovou a questão desse empréstimo para fluxo bancário até o final do ano. O Bahia também treinando hoje no Fazendão. Guto definindo o time para jogar contra o Fluminense. Já tem substituto do Regis. E Éder vai jogar o Bavi na direita, já que Eduardo está suspenso e Elton Silva está ainda lesionado. Márcio. Quero a sua participação aqui no Facebook, ao vivo, no nosso canal Galácticos Online. Também a gente fica diariamente aqui no YouTube, no nosso programa com o canal Galácticos na Web. Você clica no sino, inclusive, para que a gente entregue a notificação para que você possa receber todas as nossas novas postagens aqui no canal, tá bom? Beleza, gente? Olha, eu vou começar hoje também, já trabalhando aqui com as mensagens de vocês. O Leonardo Carneiro, que é o nosso telespectador assíduo, ele pergunta se Elber do Cruzeiro não seria uma boa para o Vitória. Esse Elber, inclusive, já teve cortado uma época atrás, o Anderson e Nilson, para jogar no Bahia, mas não deu certo. Acho que em 2014 para 2015, jogador jovem na época, muito bom de bola. Então não pode trazer mais ninguém do Cruzeiro, não. A não ser que adquira os direitos econômicos de algum que está aí, né? Dos 3 que estão aí. Mas, por enquanto, não tem nem como... A questão é legal, né? A questão é de que já tem 3 emprestados, né? Isso, e no Bahia não tem chance também, né, Nilson? Até agora ninguém falou sobre esse assunto. Nesse momento não se ventila nada em relação ao Elber. Um jogador foi especulado, Márcio, na temporada de 2014, no segundo semestre, mas acabou não vindo. Eric do Matheus está dizendo aqui, o Eric do São Paulo, aquele atacante, o Vitória teve perto também de chegar e não chegou? Palmeiras. Do Palmeiras. Teve perto. A informação que eu tive foi que ele não queria jogar no Nordeste, no futebol nordestino. Não que ele não goste daqui, mas a questão de visibilidade, etc. Foi a informação que eu tive. Posso estar até cometendo injustiça aqui, mas foi gente lá de dentro do Vitória, inclusive. Ô Nilson, hoje um amigo meu me mandou uma mensagem da notícia sobre o retorno do Dedé, zagueiro, que estava emprestado no Mogi Mirim. Dedé não foi bem no início de carreira aqui no Bahia, mas é muito jovem e tal, e foi pro Mogi. Aí a matéria tá voltando pro Bahia. Ele vai ser integrado pro elenco da Série A? É esse o nível de jogador, por exemplo, para começar a temporada? Ou ele vai procurar... O Bahia vai procurar um novo clube para o Dedé? Olha, Márcio, ele estava no Mogi Mirim, em São Paulo, retornou, né, terminou o Campeonato Paulista. Ele está treinando, o Guto está observando, mas a tendência, Márcio, é que ele seja emprestado no segundo semestre. Não é um jogador para ficar no grupo para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia já tem um Becão como quinto zagueiro, e o Dedé chega para observações do Guto, mas a tendência é que o Bahia procure um clube para ele jogar o segundo semestre. Anderson Matos, o Marcos Elias pergunta, após esse primeiro semestre, já tem uma relação de jogadores que não ficam no Vitória? Internamente sim, Márcio, mas ainda não foi exposto. Poderia ter até uma fotozinha, né, do Argel Fux com o Simão Vieira, a lista de dispensa é legal, né? A gente vai fazer isso aqui, boa ideia, boa ideia.
Bom, gente, olha, o Bruno Xavier, você gosta de ver a carniça, né, Bruno? Aí tá dizendo aqui, fala sobre o perfil Éder Fusquinha. Perfil não, um fake que cometeu crimes, cometeu ilícitos contra pessoas do futebol, inclusive comigo também, mas outras pessoas também. Nós já temos aí 6 meses que já prestamos todas as informações da polícia e o crime já foi configurado e a gente já tem vários IPs. E o que me deixa muito preocupado é que jornalistas estão defendendo, né? Alguns jornalistas assim, mais jovens estão defendendo o crime, escondendo o criminoso, mas a gente já pegou o doutor Charles Leão, que é o delegado titular da delegacia contra crime cibernético, já tem todo o perfil, já tem toda a situação e o fake tirou do ar. Mas você vê que o fake, não há crime perfeito, né? Quando ele fazia o mesmo fake com o Reubi Bolado, em uma caricatura do Dr. Reubi Celestino, ele batia do mesmo jeito. Aí a gente descobriu que o IP vinha de uma agência de publicidade. E aí o dono da agência foi comunicado e disse, se for na minha agência eu demito. Ainda falou assim na época. Aí eles tiraram esse, me bloquearam, né, com o meu perfil oficial e fizeram outro, que foi o Éder Fusquinha, porque na época o Éder Ferrari era o diretor do Bahia. E o fake já começou me bloqueando, porque sabe que eu vou descobrir. E o pior, o autor também me bloqueou. E aí foi a pista que eu queria. Mas já está tudo na polícia, Bruno. A gente vai esclarecer tudo na hora certa, os nomes virão à tona. Aliás, o sobrenome dele é o mesmo sobrenome do delegado, Leão. Tá bom? Ô Nilson, o Jean renovou o contrato? Renovou, Márcio. Renovou o contrato até o final de 2019. Ele tinha contrato, aliás, ele tinha um contrato vigente com o Bahia até o final desse ano. Aumentou o salário muito? Aumentou um pouquinho, né? O Jean... Para titular, merece, né? Só levou gols na Copa do Brasil, né? Mas é um jogador que, nesse momento, goza de prestígio dentro do clube, é o titular do time e vai ficar até 2019. Vamos ouvir o Jean. O goleiro Jean falou sobre a renovação de contrato e a gente tem aqui os detalhes dessa renovação. Muito feliz. Renovar mais um ano aqui. Ficar aqui eu me sinto em casa, né? É o clube onde eu tive minha primeira oportunidade como profissional. Clube que desde pequeno eu venho trabalhando, é o clube que eu me identifico muito. E só tenho a agradecer a Deus, a minha família. Muito feliz. Teve um problema de virose, né, Nilson? Mas é o titular absoluto. O Bahia já confirma que vai contratar um zagueiro. Agora, que nível esse goleiro? Para disputar a posição com o Jean, para chegar a ser titular ou para ficar no banco, como o Anderson foi contratado e ainda para fazer testes e tudo mais, uma experiência de 3 meses, acabou renovando, mas é banco. Olha, o Bahia não vai trazer um goleiro top. Um goleiro top para ser titular, chegar aqui. Não, esse é o titular do Bahia. O Bahia deverá contratar um goleiro para disputar a posição com o Jean. Como eu falei há pouco, o Jean goza de prestígio dentro do clube e pelo que eu vi dos dirigentes tricolores, virá um goleiro, mas para brigar pela posição, pela camisa 1 do Bahia. Oi, Anderson. Se disser que Jean, pra mim, é melhor na linha do que no gol, não fica espantado, não. Peraí. Não vai demorar. Ele não é jogador de linha. Não, mas eu tô falando aqui, eu já vi Jean jogar, já joguei muito com o Jean. Ele é melhor na linha do que no gol. E outra, não vai demorar dele começar a bater falta, de ir lá e tal. Você vai ver, olha o que eu tô falando aqui. Na Série A ele vai fazer isso? Vai. Olha o que eu tô falando a você. Na Série A ele vai fazer Olha o isso? que eu tô falando a você. Eu espero que ele não esteja nesse pensamento agora. Faça isso no Campeonato Baiano do ano que vem, que tem espaço, tá bom? Não invente não. Ô Anderson, Rapaz, pelo amor de Deus, não Ceni invente começou não. batendo falta onde? Na Série B, foi, Márcio? Você tá comparando o Rogério Ceni com o Jean, é isso? Batendo falta. Mesma coisa. Eu acho. Tá bom, tá gravado aí, vocês estão vendo, assistindo, mas tudo bem, vamos lá. O Wellington Feliciano diz que hoje o Paraná 0, Vitória 3, pode botar fé, tá todo mundo acreditando aqui. Tá certo? Aí o Giovanni Luz também dá o mesmo placar, 3-0, todo mundo só dá o placar que precisa, né? Se fosse 0-0 aqui, dizer, não, vai ser 1-0 lá. Por que todo mundo só dá o placar que precisa? Isso é mais torcida do que previsão, né? Confiança também. Aí só dá 3-0, não pode dar 3-1 também. 3-1 é a mesma coisa, classifica. 3-1 classifica. Não classifica? Classifica. Não é Tá impossível, mas é difícil. Nada é impossível, né, Nilson? Não é difícil. Dificílimo, mas tudo bem, vamos lá. Luiz Lemos, adeus Copa do Brasil. Tem que não acredito também. Ô Anderson, o time do Vitória está definido, está escalado? Já sim, já. E o técnico Argel Fux tentou esconder, mas não dá, né? Vamos dar nome aos bois? Aliás, não posso falar não. Quase eu falo o cara que me deu essa escalação, rapaz. Olha aí. A escalação do Vitória já... Tá lá, tá definido. Olha aí, olha na tela aí. Na tela aí. Quase eu falo a fonte, rapaz. Vitória vai jogar com uma formação um pouco diferente, uma vez que o Gabriel Xavier tá machucado e o Paulinho foi expulso.
Então o Argel Fux vai colocar Euler lá na ponta esquerda. A Vitória vai com Fernando, Patrick, Canu, Fred também, novidade na zaga, o Fred e o Jefferson na lateral. Acho que o Fred é mais por conta da falta. E Fred, bola parada, vai precisar, né? anteontem ele treinou, acho que até 8 da noite falta, porque estava sem ritmo. E aí o meio vai com William Farias, Ramires, o Cleiton Xavier, David, Euler na ponta esquerda e o André Lima, porque o Chiesa está machucado. É o melhor que ele tem para colocar em campo, na sua opinião? Sim, hoje é. Com os desfalques, né? O melhor que ele tem. Se você vai colocar Pineda, Márcio, jogador para mim comum, sabe? Não é diferenciado, é mais do mesmo. O Jamerson, se colocar, vai queimar, pode queimar o menino, um jogo muito importante, pressão lá em cima. Já pensou errado, né? Menino de ouro, Jamerson, o cara já entra como, velho? Imagine, mas erros que acontecem. O Val Bispo pergunta, Nilson, para que o Bahia quer 2 CTs? A gente já pode até antecipar o seguinte, um deles vai ser vendido, não dá. Clube de futebol, mesmo com a estrutura que o Bahia tem e precisa, pode ser atendido sim lá em Dias Dávila. Aí falando da distância, então o problema maior é o engarrafamento, muito caminhão na pista. Agora a distância não, porque hoje qualquer lugar que você vai em Salvador, você anda 30 quilômetros. Daqui para lá dá quase isso, né? 40, 50 quilômetros no máximo. 44, ou seja, 44 quilômetros hoje, eu sair daqui do estúdio para chegar em casa. Então, pelo amor de Deus, eu acho que isso não é problema. Agora, não tem como você administrar 2 CTs com os custos que geram esses CTs. Vai ganhar dinheiro com a venda de um deles, que deve ser o Fazendão, claro. Eu ouvi também uma conversa nos bastidores que o Bahia deixaria o Fazendão para a base e levaria o profissional para Dias Dávila. Né? Mas depois teve outra conversa de vender o Fazendão e ficar com o CT de Dias Dávila para atender o futebol profissional e também a base do Bahia. Mas ainda não está definido ainda não, Márcio. Mas é mais cedo ou mais tarde. Não dá para fazer esse planejamento, até porque não foi adquirido oficialmente ainda por causa da decisão judicial. Falar nisso, ontem, dentro da previsão, foi aprovada aquela questão do empréstimo colocado à disposição da diretoria para até 17 milhões tomar o empréstimo, né, Nilson? Isso foi aprovado pelo Conselho. 78 conselheiros estiveram ontem na Arena Fonte Nova e por maioria 46 votos a favor do 22 faltaram. 46 votos. Foi definido que o Bahia vai ter autorização do Conselho para poder pegar esse dinheiro junto ao banco para poder deixar, para usar esse dinheiro na hora certa. Assim que precisar, se for acionado, não ter que reunir o Conselho rapidamente, aquela coisa toda que o Estatuto permite, tem um prazo de 5 dias, mas foi aprovado e nós já sabíamos disso. A gente acompanhou isso aqui. Bom, o Edson Couto está aqui também no nosso canal, dizendo o seguinte, que gosta muito do Ipiranga, apesar de ser Vitória. Será que o Vitória não poderia emprestar alguns jogadores e ajudar a disputar com a parceria? Deixa eu só explicar a situação aqui. Esse ano não dá mais. O Ipiranga realmente fez uma aposta errada e acabou se dando mal na questão do investimento. Eu não estou nem mais discutindo isso, mas o fato é que o Ipiranga já tinha iniciado, inclusive está em 3º lugar no seu grupo, o campeonato sub-20. E nesse campeonato sub-20, o Ipiranga está com 2 vitórias e 3 derrotas, mas está atrás do Vitória, que é o 2º colocado na disputa lá com o Jacuipense. O que é que acontece? O Ipiranga não tem ainda, com essa briga que está lá com o investidor, o CT à disposição, o seu centro de treinamentos. Porque os seguranças são do investidor, algo nesse sentido. O Ipiranga resolveu treinar, pediu, o Bahia aceitou, claro, o Bahia está colaborando aí com um filiado do futebol da Bahia e parceiro, claro, que é um time mais querido. E o time do Ipiranga está treinando no Fazendão. O próximo jogo do Ipiranga é dia 29, na competição sub-20, vai pegar o Vitória e está treinando, inclusive, com as camisas do Bahia, porque não tem a menor condição. Quase que se retira também de uma competição já iniciada. Eu temo realmente pelo futuro do Ipiranga. Agora, o que o torcedor perguntou, o Edson, foi se não pode haver essa parceria. Tem que haver, e vai haver, mas para futuro, para esse ano não dá mais. O Ipiranga está completamente liquidado com relação às finanças do clube até resolver a situação. Lamentável, até eu estive com o Emerson Ferretti, mas uns 15 dias atrás, lá na Band, e ele estava muito otimista em relação ao time na segunda divisão, o próprio, na época, com o Paulo Isidoro no sub-20, otimista, o time estava treinando bem, e de repente aconteceu isso. É uma pena porque o clube tradicional, todos nós gostamos bastante do Ipiranga, mas assim como o Ipiranga, Márcio, outros clubes também agonizam, os clubes menores também não conseguem se estabilizar, pelo menos tentar jogar dignamente as suas competições.
Meu amigo Jaime Baraúna, obrigado pela mensagem aqui, querido. Muito obrigado mesmo, viu? Um abraço para você. A gente está aqui no dia a dia, você é um grande parceiro, sim. Vitória LF, Anderson, pergunta se o Simval Vieira procura um lateral esquerdo. Procura, com certeza. Tenha certeza disso. Um zagueirão, xerifão, um lateral esquerdo, um lateral direito também. Acho que Norberto e Salino vão pegar a pista. Mais um atacante de beirada e um atacante nato, um centroavante, como é chamado. Tá certo. O Patrick tem uma receita, Anderson, sobre o verdadeiro motivo porque o Vitória deixou de fazer gols. Vinha fazendo os gols, vinha sendo bem no ataque, e de repente o Vitória não faz mais gols. Ele tem essa fórmula? Ele não concorda, né? Porque a gente perguntou sobre a questão do Vitória ter alguma dificuldade nos últimos jogos de fazer gols. Depois do Bavi, não fez um e foi fazer outro no finalzinho. Tá perdendo muitos gols. Por exemplo, contra o Paraná, ele próprio perdeu um gol feito, né? E aí o Patrick vai falar justamente sobre essa situação. Vamos lá, vamos ouvir o Patrick aqui no programa Galácticos na TV. Se tratar da Copa do Brasil, no caso, se a gente for falar de 1-0, queria ganhar o jogo de 1-0 todos os jogos. Mas especificamente a gente precisa de 2 gols. Mas eu tenho certeza que a nossa equipe, como eu falei antes, os gols que não saíram, tenho certeza que não saíram essa partida. E a gente vai estar bem comprometido no trabalho, naquilo que a gente tem em mente, e que a gente já tem conversado, e que de fato é um resultado que pode se tornar realidade, dependendo daquilo que a gente vem fazendo dentro de campo. Precisamos colocar a bola no fundamento. Se tratar da Copa do Brasil. Bom, o Patrick, lateral titular, falando sobre a situação aí que ele está explicando porque o Vitória não está fazendo os gols. O Marcelo Henrique pergunta se a gente não transmite no YouTube, aqui ao vivo, no Facebook, e agora que você está vendo gravado, aqui também no nosso canal do YouTube. Então, a gente transmite sim, tá bom? Da Silva, ele diz que Jean é paredão. Tá certo, valeu, irmão. A Grazi Rocha, por que o Vitória não tenta o lateral esquerdo Márcio Azevedo? Diz que ele está sem espaço no Shakhtar. É um jogador muito caro, Márcio. Vitória não tem orçamento para contratar? Com o dinheiro do Márcio Azevedo, 350, 400 mil, eu trago um atacante bom, de nome. Mas o Vitória precisa primeiro de lateral. É verdade. A necessidade é grande. Mas o cara ganha demais. Fora o que você vai ter que pagar pro Shakhtar para tirar ele de lá. Pois é. De graça, tá difícil. Nilson Luiz, o Bahia só joga sábado, então tem uma semana aí para ficar treinando. Então, foi o gol segunda-feira, voltou ontem, já renovou com o Jean, mas o treino não para. O Guto Ferreira já definiu o time que pega o Fluminense, vai poupar algum jogador, porque 3-0 já tá morto, né? Isso aí, esqueça, o discurso do Bahia tá correto. O Guto Ferreira, vamos respeitar o adversário, vamos colocar pro time que não tem nada a ganho, mas tá tudo ganho, né? Isso aí é um absurdo, mas tudo bem. O Fluminense chegou até aqui, o Fluminense caiu muito de produção, mas já tá morto, já vem morto pra Fonte Nova. Sábado, 4 da tarde, qual o time que deve entrar em campo? Quais são as mudanças? Até que Regis está expulso, não joga. Para mim também, fatura liquidada. O Fluminense pode até ganhar o jogo, mas vencer por 4, para mim é muito difícil. O Bahia, pelo menos hoje pela manhã, Márcio, já aconteceu um treinamento no Fazendão. O treino seria hoje à tarde, mudou para de manhã. E o Zé Rafael foi escolhido. O Zé Rafael vai para a vaga do Regis, o Thiago retorna à zaga do Bahia e o Dedé também deu uma treinada na direita. Já que no Bavi da Copa do Nordeste da próxima quinta-feira, dia 27, o Eduardo não joga porque está suspenso, vai dar o Éder na direita. Mas a zaga para sábado, Thiago e Lucas Fonseca, e o Zé Rafael vai entrar na vaga do Regis, que está suspenso. Cadê Jackson? O Jackson está na transição. Ele já está melhor da questão do joelho, está na transição, mas para sábado ainda não. E o Edson ainda no DM, com a companhia agora do Wellington Silva também, que não tem previsão de retorno. João Vinícius Argolo pergunta a você, Nilson Luiz, onde é que anda o goleiro Douglas Pires? Como é que tá ele? Tá no Fazendão, tá encostado, tá na mesma posição do Tinga, em disponibilidade. O Bahia tá tentando emprestar o jogador, mas tem dificuldades. Rodrigo Bendegal tá perguntando aqui pro Anderson como é que o Vitória vai entrar no esquema tático hoje. Qual o esquema que ele vai utilizar para pegar o Paraná? Mesma coisa, só muda o Leuler. Tira o Gabriel Xavier e coloca o Euler, mesma coisa, 4-2-3-1 atacando, 4-1-4-1 defendendo. Flávio vai ser emprestado de novo? Não. Quem está perguntando aqui é o Matheus Soares. Vai não.
Inclusive... Vai ser aproveitado na Série A, por exemplo? Ele não está sendo aproveitado agora porque não pode mais ser inscrito. Se pudesse, ele teria ido. Por exemplo, Copa do Brasil, ele já jogou pela Ferroviária. Não foi relacionado por isso também, porque o Argel gosta do jogador. Raimundo Luiz faz a pergunta difícil. Argel vai embora quando? Tá perguntando, o torcedor tá perguntando. O Márcio, não tem como dizer. Por exemplo, tá na corda bamba. Se cair hoje, eu espero que, quer dizer, se o time cair da competição, porque dos times que estavam aí para disputar, o Ásia e o Paraná, teoricamente, eram os mais fáceis, porque o resto era Cruzeiro, era Internacional, Palmeiras, e vem agora os da Libertadores, né? Palmeiras e tudo mais. Foi generoso, o sorteio pegou, entre aspas, aquele que seria o mais fácil, teoricamente. Se ele cair da Copa do Brasil, ele está correndo risco? Seria o segundo erro da direção, tirar ele nesse momento. Por quê? Renovou com ele, para mim, quando não era para renovar. Eu não concordei. Aí foi ganhando, eu já comecei a olhar com outros olhos, né? Mas o time não está convencendo. E uma perspectiva para o Brasileirão a gente não tem. Então, seria um erro, porque depois do Paraná tem 4 Bavis. 2 da semifinal da Copa do Nordeste e 2 da final do Baianão, que para mim já tá certo isso aí. Então, Márcio, não é o momento não, velho. Eu acho que tem que ter um pouquinho de frieza e tirar o Argel. Aí só se tiver um desastre, se for eliminado da Copa do Brasil, do Nordeste, não ganhar o Baiano, aí manda embora. Aí nem pensa. Uma goleada hoje... Não tira não. Não, acho que hoje não é resultado para isso não. Mas deixa eu agradecer aqui o Roberto Abade, tá dando boa tarde a todos nós, nosso telespectador também, diz o seguinte: você acha que o time do Bahia vai competir no Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião sobre o elenco? Para ser bem sincero, elenco fraco e treinador mais fraco ainda. Elenco fraco e treinador retranqueiro. Se o Bahia conseguir fazer um gol com qualquer adversário no Campeonato Brasileiro primeiro, se ele puder colocar os reservas e os titulares todos dentro da área para não tomar gol, ele coloca. E isso não é uma situação que pode se efetivar e não vai tomar gol. Mas eu acho que o elenco do Bahia tem que contratar entre 6 e 8 jogadores, porque não tem um jogador que desequilibre, essa é a minha visão, que o Bahia vai disputar um Campeonato Brasileiro com sério risco de cair se não contratar. E a hora de contratar já é agora, no meio do ano, porque o campeonato já começa em maio. Então a gente tem pouco mais de um mês aí para contratar. Começar com contratar com o campeonato em andamento é um perigo. Primeiro que você não acha os melhores jogadores. Segundo, você gasta muito mais. Terceiro, que o time tem muitas carências. Você não perguntou, mas o Vitória, entendo da mesma forma. O Vitória tem um elenco individualmente um pouco melhor, com jogadores mais tarimbados na disputa, mas também acho que o técnico não deu uma liga ao time. Mas a vantagem, para mim, do Vitória para o Bahia, é que no Bahia, no Vitória, Simval Vieira enxerga e sabe das dificuldades. Uma frase do próprio Simval é o seguinte: o jogador que vai bem no Campeonato Baiano, ou na Copa do Nordeste, mas necessariamente no Campeonato Baiano, pode até não ir bem no Brasileiro. Mas o que foi mal no Campeonato Baiano, com certeza não vai bem no Brasileiro. Então a gente tem visto jogadores nos dois elencos, vocês podem avaliar, que não foram bem no Baiano. Dificilmente ou quase impossível ir bem na competição muito melhor. Não vai. Você está pegando, por exemplo, o Fluminense de Feira, que é o melhor time, entre aspas, do interior, que foi na primeira fase, tomou 6 time reserva. Olha o nível do Campeonato Baiano, né? Aí, às vezes, o pessoal de lá até fala, falta um pouquinho de respeito. Não, se respeite primeiro, Fluminense. Aí eu vou lhe respeitar muito. Se você se respeitar, eu vou lhe respeitar. Mas tomar 6 time reserva, chegar dentro do estádio Jardim da Princesa, tomar 3 do Bahia, e aí por aí vai, é difícil. E um detalhe, viu, Márcio? Esse time do Bahia, que está jogando hoje o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, esse time na Série A vai jogar no fundo da tabela. Ali é o tempo todo ali, 15º, 16º, 17º, 18º, o tempo todo. É uma tendência. A tendência é esse time jogar atrás. Esse time não tem pegada para disputar meio. O Vitória piorou. O Vitória teve bons jogos, mas piorou. Para mim, a melhor participação do Vitória foi contra o Vasco. Primeiro que o adversário também é de Série A. Apesar do Bahia ter sido um último adversário, apesar do Vitória ter vencido o Bahia com 1 a menos, o Vitória jogou muito melhor para mim contra o Vasco da Gama. O Thiago Oliveira pergunta qual a situação de Wellington Silva, o lateral direito. Olha, ele foi ao Rio de Janeiro, consultou os médicos do Fluminense, consultou um especialista em cirurgia de joelho, retornou a Salvador e está continuando o tratamento convencional no Fazendão. Ele está fazendo um tratamento convencional para tentar desinflamar o joelho, esse desgaste que ele tem. Por enquanto, a cirurgia não foi marcada, se é que ele vai fazer, mas não tem previsão de volta nem para treinar com bola. Continua no DM. Douglas Brandão pede para a gente falar do Ipiranga. Volte um pouquinho aí no seu
no seu computador que você vai ver. Já falamos do Ipiranga sim, tá bom? Ipiranga está fora do campeonato profissional da segunda divisão. A federação já colocou os pontos para todos os adversários que serão declarados vencedores dos seus jogos contra o Ipiranga, mas está disputando o campeonato sub-20 e está treinando inclusive no Bahia até resolver o imbróglio lá da sede, lá da Vila Canária, tá bom? Boa sorte pro Emerson aí, que é um cara de boa, um cara que todo mundo gosta e que na verdade pode dar a volta por cima assim. Ô Anderson, pra gente finalizar o programa, claro que as últimas notícias do jogo de hoje, mas o NBB ontem venceu a quinto playoff, né? Estava 2-2, venceu 73-60, está classificado? Está sim, vai enfrentar o Mogi. É um clássico, está se tornando um clássico, né? Porque o treinador treinou o Leonardo, me fugiu na cabeça agora do rapaz, o cara é meu amigo até. Imagina se fosse meu inimigo, né? Mas ele terminou criando aí um desafio com o Mogi, sempre que joga Vitória e Mogi, é um clássico e foi de forma heróica ontem. Foi mais leve até. Eu não sei porque a Vitória deu esse mole de deixar empatar, já era para ter cuidado isso e ter se descansado um pouco. Tá certo. Joga sábado agora, né, Márcio? Já tem um jogo sábado aqui em Salvador. O Mogi. Contra o Mogi Mirim. E no ano passado parece que foi o Mogi que tirou a vitória, né? Mogi então... é muito bom. Novo Basquete Brasil, que Vitória participa. Melhor campanha de um time do Nordeste até hoje, né? Outra coisa, eu tenho um torcedor aqui, deixa eu ver aqui, que se ele pede, já passou tanta mensagem, velho, mas tudo bem, eu já sei o que é que você quer. Ele pergunta, pede, na verdade, para cada um dar o placar do jogo de hoje. Anderson Matos, que é o que acredita em Coelhinho da Páscoa, que vai colocar o sapatinho debaixo da cama no final do ano para Papai Noel botar o presente, e vai começar. Qual o placar do jogo, Anderson? 3-1, Vitória. Nilson Luiz, sem secar, Nilson. 2-1 Vitória. 2-1 Vitória? 2-1 Vitória. Eu tenho que dar meu placar? Se você quiser. Eu acho que o jogo é no máximo empate. No máximo empate. Pelo que eu vi o Vitória jogar aqui, pode até perder o jogo lá. Infelizmente. Mas pode ter certeza. Juro que torço para que o Vitória se classifique. Não tenho essa hipocrisia comigo não. Agora, minha opinião, não acredito. É diferente. As últimas notícias do Bahia, que joga sábado, Nilson Luiz. O Sub-20 jogando contra o Santos pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20 em Pituaçu, o time do nosso amigo Haroldo Moreira, que quer vir aqui no programa. Vamos trazer o Haroldo aqui um dia para falar. Tá convidado, Haroldo. Tá convidado. Aproveita aí também, responda o seguinte. Já tem alguém pro lugar de Cajá para contratar? Ainda não. Estão procurando, né? O Marcelo Barros, que é o diretor administrativo financeiro, disse que a folha do Bahia é menos de 3 milhões e que vai chegar na Série A com 3.200, ou seja, se for 2.800 vai chegar com 3.200, vai contratar mais jogador de 400 mil na folha. Mas o clube no geral já tem quase 5 milhões. O clube no geral. Agora, 3 milhões e 200 é pouco para a Série A. Aí é orçamento para não cair, para brigar atrás. Para tentar ser o 16º. No máximo, 3 milhões e 200 é uma folha minúscula para uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia volta a treinar amanhã, Márcio. O Zé Rafael, pelo menos, treinou hoje como titular na vaga do Reis suspenso. Thiago volta à zaga e Eduardo mantido, mas o Éder já treina com os titulares na direita, porque vai atuar contra o Vitória na próxima quinta no Barradão, como lateral direito. Anderson, um abraço para você. Um abraço, Márcio, ouvinte, internauta, melhor dizendo. O nome do cara é Regis Marrelli. Fiquei lembrando aqui, um torcedor... Mas já lembraram aqui pra você. O torcedor falou, o nome dele é Regis, eu falei, é Regis Marrelli, não tem como esquecer. E é seu amigo, hein? Imagina se fosse inimigo. Não fosse. Um abraço, Regis Marrelli, boa sorte aí. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui no programa. Como sempre, participativo, como sempre, com muitas informações vindas de vocês e muitas perguntas. É importante esse crescimento nosso. Muito obrigado ao Luiz Alberto aqui da Navegarte. Obrigado, inclusive, a Lília Piropo, que parabeniza pelo programa. Obrigado, Alessandro Lima, que também parabeniza pelo programa. É assim, a gente vai evoluindo a cada dia com a sua participação. Obrigado, Anderson. Obrigado, Nilson. Grande abraço a todos e até amanhã, às 3 da tarde. Amanhã eu não vou estar aqui no programa, porque é um compromisso profissional já pré-agendado. Mas amanhã tem um convidado aqui com a gente. O Anderson Matos vai estar aqui com o Nilson Luiz e mais um convidado nosso, provavelmente radialista, que vai estar conosco comentando o programa e o jogo do Vitória de hoje. Boa sorte pro Vitória, de coração. Um abraço, hein? Tchau, tchau, galera.